Quando Deus começa a purificar a sua mente, a primeira coisa que Ele faz não é mudar o cenário ao seu redor, mas revelar o que estava governando você por dentro sem que você percebesse. Porque existem batalhas que não começam nas mãos, nem nos pés, nem nas palavras. Começam nos pensamentos que você aceitou como verdade. Começam nas interpretações que sua alma aprendeu a repetir. Começam nas conclusões silenciosas que foram se formando depois de perdas, traições, frustrações, medos e esperas longas. Você achou que era apenas cansaço, achou que era apenas maturidade, achou que era apenas experiência de vida, mas muitas vezes era uma mente ferida tentando explicar o futuro a partir de dores antigas. E é nesse lugar escondido que Deus entra. Ele não entra para condenar, ele entra para iluminar. Ele não revela para humilhar, ele revela para curar. Ele não mostra uma raiz amarga para destruir a árvore. Ele mostra a raiz porque ainda existe fruto que precisa nascer. A purificação da mente começa quando Deus tira o véu daquilo que você chamava de normal. Aquela preocupação constante que parecia responsabilidade. Aquela dureza que parecia força, aquela desconfiança que parecia prudência, aquela pressa que parecia zelo, aquele pensamento de desistência que parecia realismo. E então, com ternura e autoridade, o Espírito Santo pergunta: foi eu quem te ensinou a pensar assim? Essa pergunta confronta, mas também salva. Porque uma mente pode estar cheia de frases religiosas e, ao mesmo tempo, continuar funcionando por dentro como se Deus estivesse longe. A boca diz, Deus é fiel, mas a mente calcula desastres. A boca diz, eu confio, mas a mente se prepara para abandono. A boca diz, eu creio na graça, mas a mente continua se punindo por aquilo que já foi confessado. A boca diz, o Senhor é meu pastor, mas a mente se comporta como se estivesse perdida em um deserto sem direção. E Deus não quer apenas alinhar sua fala. Deus quer alinhar sua visão interior. Por isso Davi orou em Salmos 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi não pediu apenas que Deus derrotasse inimigos externos. Ele pediu que Deus examinasse pensamentos. Isso é profundo. Porque Davi sabia que há caminhos maus que começam como pensamentos aparentemente pequenos. Um pensamento de orgulho, um pensamento de vingança, um pensamento de autopiedade, um pensamento de impureza, um pensamento de incredulidade, um pensamento de comparação, um pensamento que não parece caminho, mas já está levando a alma para algum lugar. Quando Deus purifica a mente, Ele começa sondando os caminhos internos. Ele mostra para onde certos pensamentos estão levando você. Há pensamentos que levam para a gratidão. Há pensamentos que levam para a obediência. Há pensamentos que levam para a paz. Mas há pensamentos que levam para isolamento, frieza, medo, murmuração, ressentimento e incredulidade. E a pergunta que Deus coloca diante de você é simples e profunda. Para onde isso está te levando? Essa lembrança te aproxima da fé ou te arrasta para a amargura? Essa preocupação produz oração ou produz controle? Essa análise gera sabedoria ou alimenta paralisia? Essa conversa interior traz luz ou te mergulha em trevas? A purificação começa com discernimento. Antes de mudar suas reações, Deus mostra a origem delas. Antes de mudar suas palavras, Ele toca no pensamento que as alimenta. Antes de mudar suas atitudes, Ele revela a crença escondida por trás da atitude. Talvez você tenha passado anos reagindo de uma forma e dizendo, eu sou assim. Mas Deus está dizendo, não, você aprendeu assim. E o que foi aprendido na dor pode ser desaprendido na presença. Isso é esperança.
Você não está condenado a continuar repetindo padrões que nasceram em estações de sofrimento. Você não precisa chamar de personalidade aquilo que, na verdade, é ferida protegida. Você não precisa chamar de destino aquilo que Deus quer transformar. Há pessoas que, depois de muitos anos de vida, começam a achar que não mudam mais. Dizem, na minha idade já sou assim. Mas o reino de Deus não se curva à idade humana. A graça não perde poder porque os anos passaram. O Espírito Santo não deixa de transformar porque a pessoa atravessou 4, 5 ou 6 décadas. Enquanto houver vida, há obra de Deus em andamento. Enquanto houver fôlego, há convite para a renovação. Enquanto houver palavra, há luz para entrar em lugares escuros. A mente pode ter repetido uma mentira por 30 anos, mas uma verdade recebida com fé pode começar uma nova história hoje. E aqui está um sinal claro de que Deus começou a purificar sua mente. Você passa a se incomodar com aquilo que antes alimentava em silêncio. Certas conversas já não descem bem, certos pensamentos já não parecem tão inofensivos. Certas fantasias de vingança começam a perder sabor. Certas reclamações começam a pesar. Certos ambientes começam a entristecer seu espírito. Não é frescura espiritual, é sensibilidade sendo restaurada. Antes, sua mente se acostumou com poeira. Agora, Deus está abrindo as janelas. E quando a luz entra, a poeira aparece. A poeira não apareceu porque a casa piorou. A poeira apareceu porque a luz chegou. Não se assuste com aquilo que Deus está revelando. Há pessoas que param no diagnóstico e entram em culpa. Deus mostra uma área da mente e elas dizem, então eu sou horrível. Não. O diagnóstico de Deus não é sentença de destruição, é início de tratamento. Quando o médico encontra a enfermidade, ele não está celebrando a doença. Ele está abrindo caminho para a cura. Quando Deus revela um pensamento contaminado, Ele está dizendo, isso não precisa mais governar você. Quando Ele mostra uma motivação torta, Ele está dizendo, eu posso endireitar. Quando Ele expõe uma mentira antiga, Ele está dizendo, a verdade chegou para ocupar esse lugar. A purificação da mente é a misericórdia de Deus entrando onde ninguém vê. É Deus visitando a sala das interpretações, o corredor das lembranças, a mesa das decisões, o quarto dos medos, o arquivo das dores, o espelho da identidade. Ele caminha por dentro e vai perguntando, posso tocar aqui? Posso limpar isso? Posso remover esse peso? Posso quebrar essa sentença? Posso te ensinar a pensar de novo? E quem deseja maturidade espiritual precisa responder, Senhor, entra, não apenas nos lugares bonitos, entra também nos lugares confusos, entra também onde eu me escondi, entra também onde minha fé se cansou, entra também onde minha mente aprendeu a sobreviver sem confiar. Porque é isso que acontece quando Deus começa a purificar sua mente. Ele não arranca sua história de você. Ele arranca da sua história o poder de mentir sobre Deus. Ele não apaga tudo que você viveu. Ele impede que tudo que você viveu se torne uma lente deformada sobre o futuro. Ele não nega suas dores. Ele nega às suas dores o direito de se tornarem senhoras da sua alma. E quando esse processo começa, talvez você chore, talvez se cale, talvez perceba coisas que evitou por anos. Mas não fuja, a luz que revela também cura. O Deus que sonda também guia. O Pai que mostra também sustenta. A purificação começou não porque Deus desistiu de você, mas porque Ele decidiu libertar sua mente para que sua vida inteira volte a respirar debaixo da verdade. Depois que Deus revela o que estava escondido, Ele começa a renovar a estrutura do pensamento. Não apenas pensamentos soltos, mas a forma como você enxerga a vida. Porque a mente não é feita apenas de frases isoladas.
A mente tem padrões, tem caminhos repetidos, tem mapas internos. Tem uma maneira de interpretar pessoas, perdas, dinheiro, tempo, autoridade, futuro, Deus e a si mesmo. E quando esses mapas foram desenhados por medo, rejeição ou orgulho, a pessoa pode até caminhar muito, mas continua chegando aos mesmos lugares de angústia. Por isso, a renovação da mente não é uma troca superficial de ideias, é uma reeducação espiritual da visão. Romanos 12:2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra revela que o mundo não tenta apenas nos fazer agir de determinada forma. O mundo tenta nos dar uma forma de pensar, desejar, reagir, comparar, consumir, temer e medir valor. O mundo diz que você vale pelo que produz. Deus diz que sua identidade começa no amor do Pai. O mundo diz que envelhecer é perder importância. Deus diz que maturidade pode ser estação de fruto profundo. O mundo diz que controlar tudo é segurança. Deus diz que confiar é descanso. O mundo diz que perdoar é fraqueza. Deus diz que perdão é liberdade. O mundo diz que aparência é essência. Deus olha o coração. A mente não renovada é facilmente moldada pelas pressões do tempo. Ela absorve o clima da cultura sem perceber. Se todos estão com medo, ela chama medo de lucidez. Se todos estão comparando vidas, ela chama comparação de motivação. Se todos estão apressados, ela chama pressa de produtividade. Se todos estão indignados o tempo todo, ela chama irritação de discernimento. Mas a mente renovada começa a perceber que nem todo pensamento comum é pensamento correto. Nem toda opinião popular é sabedoria. Nem toda tendência é verdade. Nem toda voz alta tem autoridade. A renovação da mente devolve ao cristão a capacidade de não ser arrastado pelo espírito da época. Isso é especialmente importante para quem já viveu bastante e viu o mundo mudar muitas vezes. Adultos de 40 a 60 anos carregam memórias de outras épocas, enfrentam mudanças rápidas, novas tecnologias, novas linguagens, novas crises, novas pressões familiares. A mente pode se tornar nostálgica demais, dizendo que tudo antes era melhor, ou cínica demais, dizendo que nada mais presta. Mas Deus não chama você para viver preso ao passado, nem intoxicado pelo presente. Ele chama você para discernir os tempos sem perder a esperança eterna. A mente renovada não é ingênua. Ela vê a escuridão, mas não esquece a luz. Ela reconhece a decadência, mas não abandona a intercessão. Ela percebe o mal, mas não entrega o coração ao desespero. Quando Jeremias foi chamado, ele não recebeu uma missão fácil. Ele teria que falar a uma geração resistente, enfrentar rejeição, suportar solidão e carregar uma sensibilidade profunda. A mente dele poderia ter sido esmagada pela dureza do ambiente. Poderia ter pensado, não vale a pena falar. Poderia ter confundido oposição com fracasso. Poderia ter deixado a rejeição das pessoas definir o valor do chamado. Mas Deus disse a Jeremias que antes de formá-lo no ventre, já o conhecia, e antes que ele nascesse, já o havia separado. Essa palavra não era apenas informação sobre destino, era uma renovação da mente de Jeremias. Deus estava ensinando o profeta a interpretar a própria vida a partir do chamado divino, não a partir da reação humana. Talvez você também precise dessa renovação. Talvez por muito tempo você tenha interpretado sua vida a partir do que as pessoas aceitaram ou rejeitaram. Se aprovaram você, sua mente descansou. Se ignoraram você, sua mente desabou. Se reconheceram seu esforço, você se sentiu útil. Se não reconheceram, você se sentiu invisível. Mas Deus está purificando sua mente para que sua identidade não dependa do aplauso nem da indiferença humana.
O chamado de Deus não se torna verdadeiro quando alguém nota. Ele já é verdadeiro porque Deus falou. A obediência não perde valor porque ninguém elogiou. A fidelidade não deixa de ser preciosa porque foi silenciosa. O céu viu aquilo que a terra ignorou. Renovar a mente é aprender a pensar a partir de Deus, não a partir do trauma, não a partir da opinião, não a partir da notícia, não a partir do saldo bancário, não a partir da idade, não a partir da comparação, a partir de Deus. Isso muda a pergunta central da vida. Em vez de perguntar apenas o que eu sinto, você começa a perguntar o que é verdadeiro diante do Senhor. Em vez de perguntar o que vão pensar, você pergunta o que honra a Deus. Em vez de perguntar e se der errado, você pergunta o que a obediência exige de mim hoje. Em vez de perguntar por que comigo, você pergunta, Senhor, o que queres formar em mim nesta estação? Essa mudança não acontece sem luta, porque a mente antiga gosta de voltar aos caminhos conhecidos. Ela conhece as velhas ruas da preocupação, conhece os atalhos da autodefesa, conhece as praças da comparação, conhece os becos da culpa, conhece as avenidas da pressa, mas Deus começa a abrir estradas novas, estradas de confiança, estradas de gratidão, estradas de sobriedade, estradas de paciência, estradas de discernimento. No começo, caminhar por elas parece estranho. A mente pergunta, será que posso descansar mesmo? Será que posso não responder a essa provocação? Será que posso esperar sem me desesperar? Será que posso obedecer sem ter todas as garantias? Sim, pode. Porque renovação é aprender outro ritmo. Jesus nunca foi moldado pela ansiedade das multidões. Quando queriam apressá-lo, ele permanecia no tempo do Pai. Quando queriam coroá-lo de maneira errada, ele se retirava. Quando tentavam prendê-lo em armadilhas verbais, ele respondia com sabedoria. Quando todos viam apenas escassez, ele dava graças antes da multiplicação. Quando todos viam morte em Lázaro, ele via ocasião para a glória de Deus. A mente de Cristo não era governada pela aparência imediata, era governada pela comunhão com o Pai. E Deus está nos chamando para essa mesma direção. Pensar com uma mente rendida, não uma mente reativa. Há pessoas que pedem transformação, mas continuam alimentando a mente com as mesmas fontes que deformam a alma. Querem paz, mas consomem pânico. Querem pureza, mas alimentam imaginações impuras. Querem fé, mas passam o dia ouvindo vozes de derrota. Querem esperança, mas se cercam de cinismo. A renovação da mente exige novas fontes. Não basta expulsar um pensamento ruim se todos os dias você o convida de volta pela porta da atenção. A mente é renovada pela palavra, pela oração, pelo silêncio diante de Deus, por conversas sábias, por escolhas santas, por ambientes que fortalecem a fé, por uma disciplina humilde de voltar à verdade quando a mentira chama. E quando essa renovação começa a criar raízes, você percebe que a mesma situação já não produz a mesma reação. Antes, uma crítica destruía seu dia. Agora, você examina, aprende o que for necessário e entrega o resto. Antes, uma demora gerava pânico. Agora, você ora, planeja com sobriedade e espera sem se abandonar. Antes, uma notícia difícil parecia sentença final. Agora, você chora se precisar, mas não entrega o trono da mente ao caos. Antes, uma lembrança antiga comandava seu humor. Agora, ela aparece, mas encontra uma mente mais firme em Deus. Isso é transformação. Não é teatro espiritual. Não é fingir que nada dói. É ser treinado pelo Espírito para enxergar tudo sob outra luz. A purificação da mente revela o que estava escondido. A renovação da mente reconstrói o modo de enxergar. E quando Deus reconstrói sua visão,
Você para de viver como alguém moldado pelo medo da época e começa a viver como alguém formado pela eternidade. Você continua no mundo, mas não recebe a forma do mundo. Você continua enfrentando pressões, mas não entrega sua mente a elas. Você continua humano, sensível e em processo, mas agora há uma nova matriz por dentro. Cristo, a palavra, o reino, a verdade, a esperança e a vontade do Pai. Quando a mente começa a ser renovada, Deus toca em uma área ainda mais profunda, a interpretação da dor, porque muitas pessoas não são presas apenas ao que sofreram, mas à explicação que deram ao sofrimento. A dor aconteceu uma vez, mas a interpretação foi repetida milhares de vezes. Alguém saiu e a mente concluiu: eu não sou digno de permanecerem. Uma porta se fechou e a mente concluiu: Deus está contra mim. Um sonho demorou e a mente concluiu: não nasci para florescer. Uma queda aconteceu e a mente concluiu: minha história acabou. A purificação da mente não nega a dor, mas confronta conclusões falsas que nasceram dela. É aqui que a história de José se torna tão poderosa. José recebeu sonhos de Deus, mas o caminho até o cumprimento passou por traição familiar, cisterna, venda, escravidão, falsa acusação, prisão e esquecimento. Se José interpretasse a vida apenas pelas cenas isoladas, sua mente teria se despedaçado. Na cisterna, ele poderia concluir: o sonho era mentira. Na casa de Potifar, poderia concluir: integridade não compensa. Na prisão, poderia concluir: fui esquecido por Deus. Mas Deus estava escrevendo uma história maior do que José conseguia ver em cada capítulo. A mente purificada aprende que um capítulo doloroso não pode interpretar o livro inteiro. Isso não é romantizar sofrimento. O mal continua sendo mal. A traição dos irmãos de José foi real. A injustiça foi real. As lágrimas foram reais. Mas no fim, José declara que aquilo que eles intentaram para o mal, Deus encaminhou para o bem, para a preservação de vidas. Essa declaração revela uma mente tratada por Deus. Uma mente amarga teria dito: vocês destruíram minha vida. Uma mente vingativa teria dito: agora vocês pagarão. Uma mente fatalista teria dito: nada teve sentido. Mas uma mente purificada consegue enxergar providência sem negar a injustiça. Consegue reconhecer a dor sem dar a ela a última palavra. Consegue dizer: o que fizeram foi errado, mas Deus não perdeu o governo da minha história. Há pessoas que precisam de cura exatamente nesse ponto. Elas não estão apenas feridas, estão interpretando tudo a partir da ferida. Se alguém demora a responder, a mente diz: estão me rejeitando. Se um plano muda, a mente diz: nada dá certo para mim. Se surge uma luta, a mente diz: Deus me abandonou. Se alguém recebe uma bênção, a mente diz: eu fiquei para trás. Isso é uma mente treinada pela dor, não pela verdade. E Deus começa a purificar essa interpretação. Ele não diz que você não sofreu. Ele diz que o sofrimento não é autorizado a definir quem ele é. A dor pode explicar uma reação, mas não deve governar uma identidade. O passado pode ser parte do testemunho, mas não deve ser o Senhor da visão. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra entra justamente onde tudo está misturado. Ela separa fato de mentira, separa lembrança de veneno, separa prudência de medo, separa luto de prisão, separa arrependimento de condenação, separa discernimento de suspeita, separa limite saudável de coração endurecido. Sem a palavra, a mente ferida mistura tudo e chama de verdade aquilo que é apenas dor falando alto. Com a palavra, Deus começa a discernir o que sua própria alma já não conseguia separar. Talvez você diga: mas como sei que minha interpretação está contaminada? Observe o fruto.
A interpretação que vem de Deus pode confrontar, mas conduz à vida, arrependimento, sabedoria, humildade e fé. A interpretação contaminada conduz a desespero, orgulho, isolamento, vingança, paralisia e incredulidade. Quando a leitura que você faz da vida sempre termina em não adianta, ninguém presta, eu nunca vou, Deus não me vê, é tarde demais. Há algo ali que precisa ser levado à luz. Deus não fala como o acusador. Deus corrige, mas não destrói. Deus confronta, mas abre caminho. Deus revela pecado, mas aponta para a graça. Deus permite lágrimas, mas não entrega a alma à desesperança. A mulher do fluxo de sangue também carregava uma interpretação sobre si mesma. Durante anos, sua condição a separou social e religiosamente. Ela poderia ter internalizado a vergonha como identidade. Poderia ter pensado, sou impura, sou invisível, sou um problema, sou alguém que deve ficar à margem. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, uma nova possibilidade entrou em sua mente. A fé nasceu como uma interpretação nova. Se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Antes de tocar com as mãos, ela tocou com a mente uma verdade maior do que sua vergonha. E quando Jesus a chama de filha, ele não cura apenas um corpo. Ele corrige uma identidade. Isso é o que Deus faz quando purifica a mente. Ele muda o nome que a dor colocou em você. A dor disse abandonado. Deus diz filho. A culpa disse acabado. Deus diz restaurável. A rejeição disse sem valor. Deus diz comprado por preço. A demora disse esquecido. Deus diz em processo. O fracasso disse inútil. Deus diz aprendiz da graça. A idade disse tarde demais. Deus diz ainda há fruto na estação certa. Quando Deus purifica sua interpretação, você começa a perceber que muitas sentenças que carregou não vieram do céu. Vieram de momentos quebrados, vieram de pessoas quebradas, vieram de uma alma tentando sobreviver, mas não vieram do Pai. Isso não significa que você deve abrir mão de limites. Uma mente purificada não é ingênua. José perdoou, mas também discerniu o processo dos irmãos. A mulher foi curada, mas Jesus trouxe sua restauração à luz. Davi poupou Saul, mas não voltou a se colocar irresponsavelmente nas mãos dele. Perdão não é ausência de sabedoria. Cura não é falta de discernimento. Deus não purifica a mente para que você chame perigo de amor. Ele purifica para que você não chame vingança de justiça, nem medo de prudência, nem prisão de proteção. A interpretação purificada muda até a maneira como você ora. Antes, talvez sua oração fosse apenas: Deus, tira isso de mim. Agora começa a ser: Deus, mostra-me o que estás formando em mim enquanto atravesso isso. Antes, por que isso aconteceu? Agora também, como posso não permitir que isso me afaste de ti? Antes, muda tudo ao meu redor. Agora, muda o modo como minha alma está lendo esta estação. Essa oração é madura. Ela não é passiva. Ela não aceita o mal como se fosse bom. Mas reconhece que Deus pode produzir sabedoria, compaixão, discernimento, firmeza e dependência, até nos terrenos que pareciam estéreis. E então, a vida começa a ser recontada com Deus no centro. Você olha para trás e ainda vê dores, mas também vê sustento. Ainda vê perdas, mas também vê livramentos. Ainda vê portas fechadas, mas também vê direções que não teria buscado. Ainda vê lágrimas, mas também vê maturidade. Ainda vê erros, mas também vê graça disciplinando e levantando. A mente purificada não apaga cicatrizes, mas deixa de ajoelhar diante delas. Cicatriz não é trono. Cicatriz é testemunho de que a ferida não permaneceu aberta para sempre. Se Deus está purificando sua mente, permita que Ele purifique a narrativa que você conta para si mesmo. Pare de repetir uma versão da sua história onde Deus sempre aparece ausente.
Pare de contar sua vida como se a dor fosse a personagem principal. Pare de interpretar cada luta como prova de abandono. Pare de usar o que aconteceu contra a esperança do que ainda pode acontecer. A história de José ensina que Deus trabalha também nos bastidores. A mulher curada ensina que a vergonha pode ser vencida por um toque de fé. Hebreus ensina que a palavra discerne o que está misturado. E o Espírito Santo hoje está dizendo: entregue-me não apenas o que você viveu, mas o significado que você deu ao que viveu. Eu quero redimir também a interpretação. Depois de purificar a interpretação da dor, Deus começa a purificar a atenção, porque a mente se torna parecida com aquilo que contempla. Ninguém permanece neutro diante do que alimenta diariamente. A atenção é como uma porta aberta. Por ela entram imagens, vozes, preocupações, desejos, comparações, fantasias, notícias, lembranças e expectativas. E aquilo que entra repetidamente começa a organizar o mundo interior. Uma pessoa pode dizer que quer paz, mas se sua atenção está sempre fixada no caos, sua alma viverá em estado de alarme. Pode dizer que quer fé, mas se sua atenção está sempre fixada na impossibilidade, sua coragem enfraquecerá. Pode dizer que quer pureza, mas se sua atenção está sempre fixada no que contamina, sua sensibilidade espiritual será anestesiada. Filipenses 4:8 orienta: tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Paulo não está ensinando alienação. Ele não está dizendo para negar problemas, ignorar responsabilidades ou fingir que a vida é simples. Ele está ensinando o governo da atenção. Há uma diferença entre lidar com um problema e morar mentalmente dentro dele. A diferença entre estar informado e estar intoxicado. A diferença entre lembrar de algo e visitar a ferida todos os dias como ritual. A diferença entre planejar e tentar controlar o amanhã pela ansiedade. A mente purificada aprende a escolher onde permanecer. Muitos vivem com a mente cansada, não porque trabalham demais apenas, mas porque contemplam peso demais. Acordam e entregam os primeiros pensamentos ao medo. Passam o dia ouvindo vozes que agitam. Deitam e continuam discutindo mentalmente com pessoas que nem estão presentes. Repetem diálogos imaginários, revisam humilhações, antecipam tragédias, comparam suas vidas com recortes da vida alheia. Então perguntam por que não conseguem orar com profundidade. A mente está cheia demais para escutar, cheia de ruído, cheia de fragmentos, cheia de urgências que nem sempre são importantes. Deus purifica também, reduzindo o barulho. Há uma disciplina espiritual quase esquecida, o silêncio diante de Deus. Não o silêncio vazio, mas o silêncio rendido. Aquele momento em que você não tenta explicar tudo, não tenta controlar tudo, não tenta resolver tudo dentro da cabeça. Apenas se coloca diante do Pai e diz: fala, Senhor, organiza o que está disperso, aquieta o que está agitado, mostra o que é prioridade, retira o excesso. A alma moderna teme o silêncio porque no silêncio aparecem coisas que o barulho escondia. Mas Deus não nos chama ao silêncio para nos atormentar. Ele nos chama para nos reunir novamente. Uma mente espalhada precisa ser recolhida na presença. Jesus praticava retiradas. Mesmo cercado de necessidades reais, ele se afastava para orar. Isso confronta nossa falsa urgência. Se o Filho de Deus, em missão perfeita, separava tempo para a comunhão com o Pai, quem somos nós para achar que podemos viver espiritualmente saudáveis com a mente sempre exposta, sempre acelerada, sempre reagindo? A purificação da mente exige ritmos santos, não apenas uma oração apressada entre tarefas, não apenas um versículo lido como obrigação, mas momentos em que a atenção volta para Deus como bússola volta para o norte.
Porque a atenção dispersa produz alma fraca. A atenção consagrada produz discernimento. A imaginação também precisa ser purificada. Muitos pensam que imaginação não tem peso espiritual, mas a imaginação é o laboratório onde ensaiamos medos ou fé. Há pessoas que ensaiam mentalmente sua própria derrota todos os dias. Imaginam a conversa dando errado. Imaginam o exame trazendo a pior notícia. Imaginam os filhos se perdendo. Imaginam a velhice sem cuidado. Imaginam o futuro como ameaça. E sem perceber, seu corpo e suas emoções começam a obedecer a cenas que não aconteceram. Deus não deu a imaginação para que ela fosse fábrica de tormentos. Ele a deu para que a mente pudesse meditar na verdade, recordar a fidelidade, visualizar obediência, sonhar com propósito e esperar no Senhor. Isso não é fantasia irresponsável, é santificação da visão interior. Quando Deus mandou Abraão olhar para as estrelas, ele estava trabalhando também sua imaginação da promessa. Quando os profetas recebiam visões, Deus estava mostrando que a mente humana pode ser tomada por imagens do céu. Quando Paulo diz para pensar no que é puro e digno de louvor, ele está ensinando que a imaginação deve ser treinada para servir à fé, não ao pânico. Uma mente purificada aprende a não permitir que a imaginação seja cinema do medo. Ela passa a dizer: eu não vou passar o dia assistindo por dentro cenas que Deus não escreveu. A atenção purificada também muda a maneira como você lida com as pessoas. Quando sua atenção está contaminada, você começa a procurar defeitos como quem procura provas. Provas de que ninguém é confiável. Provas de que você é desprezado. Provas de que o mundo é injusto. Provas de que Deus favorece outros e esquece você. Mas quando Deus purifica, Ele treina seus olhos para perceber graça também. Você continua discernindo erros, mas não vive caçando ofensas. Continua reconhecendo problemas, mas não transforma cada falha em alimento para a amargura. Continua sendo sábio, mas não perde a capacidade de admirar, agradecer, abençoar e celebrar o bem. É aqui que muitos precisam de arrependimento. Não apenas arrependimento de atos visíveis, mas de uma atenção viciada no negativo. Há pessoas que não conseguem reconhecer uma bênção sem acrescentar uma reclamação. Não conseguem ouvir uma boa notícia sem suspeitar. Não conseguem viver um dia simples sem procurar motivo de angústia. Isso parece pequeno, mas molda a alma. A ingratidão começa como foco distorcido. A murmuração cresce quando a atenção se recusa a ver maná, porque sente falta do Egito. Israel no deserto viu milagres, mas muitas vezes meditou mais na falta do que no cuidado. E uma mente que medita só na falta perde a memória da provisão. Deus quer purificar seu foco. Talvez Ele esteja pedindo que você reduza certas fontes de ruído. Talvez esteja pedindo que pare de alimentar comparações. Talvez esteja pedindo que proteja seus olhos, seus ouvidos, suas conversas, seus horários, suas manhãs. Talvez esteja chamando você a começar o dia com a palavra antes de se entregar ao mundo. Talvez esteja chamando você a encerrar a noite entregando pesos ao Senhor em vez de dormir abraçado à preocupação. Não como regra vazia, mas como reposicionamento espiritual. Quem entrega a atenção a Deus, entrega o volante da mente. A purificação da atenção produz leveza. Não uma leveza superficial, mas uma leveza santa. Você começa a perceber que não precisa carregar todos os assuntos do mundo dentro da cabeça. Não precisa responder mentalmente a tudo. Não precisa saber tudo. Não precisa vigiar tudo. Não precisa prever tudo. Você pode ser fiel no que Deus colocou diante de você e descansar no que pertence a Ele. Isso é liberdade para pessoas que passaram anos funcionando como sentinelas do desastre. Deus está dizendo: desça desse posto que eu não te dei.
Guarde o coração, sim. Seja prudente, sim. Mas não transforme sua mente em torre de vigilância do medo. Quando Deus purifica sua atenção, a oração ganha profundidade, a palavra ganha espaço, os relacionamentos ganham mansidão, as decisões ganham clareza e o descanso volta a ser possível. A mente não fica vazia, fica ocupada pelo que edifica, fica treinada a retornar ao que é verdadeiro, fica menos disponível para ruídos e mais sensível à voz do pastor. E então você entende: aquilo que eu contemplo me forma, aquilo que eu alimento cresce, aquilo que eu medito me conduz. Por isso, Senhor, purifica não apenas meus pensamentos, mas meu foco. Ensina meus olhos a verem o que vem de ti. Ensina meus ouvidos a rejeitarem o que me adoece. Ensina minha atenção a permanecer onde há vida. Quando Deus purifica a atenção, Ele começa a purificar também a guerra interior. Porque nem todo pensamento é apenas psicológico, nem toda opressão é apenas cansaço, nem toda mentira é apenas memória. Há uma dimensão espiritual na mente. Existe um conflito entre a verdade de Deus e as fortalezas levantadas contra essa verdade. E se o cristão ignora essa guerra, acaba tratando como identidade aquilo que deveria resistir, acaba alimentando como pensamento próprio aquilo que deveria levar cativo, acaba negociando com acusações que não vieram do Pai. 2 Coríntios 10:5 fala sobre destruir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Observe, há pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Não apenas contra sua autoestima, não apenas contra seu humor, contra o conhecimento de Deus. Um pensamento que diz, Deus não se importa, está atacando o conhecimento do Pai. Um pensamento que diz, a cruz não basta para mim, está atacando o conhecimento da graça. Um pensamento que diz, obedecer não vale a pena, está atacando o conhecimento da santidade. Um pensamento que diz, não há futuro, está atacando o conhecimento da promessa. Por isso a mente precisa ser campo de obediência a Cristo. Fortalezas mentais não são apenas ideias ruins, são sistemas internos de defesa contra a verdade. A pessoa ouve que Deus ama, mas a fortaleza responde, ama os outros, não você. Ouve que há perdão, mas a fortaleza responde, seu caso é diferente. Ouve que Deus guia, mas a fortaleza responde, você sempre se perde. Ouve que precisa descansar, mas a fortaleza responde, se você não controlar, tudo desaba. A fortaleza tem linguagem própria, ela se protege com argumentos, ela usa experiências reais para sustentar conclusões falsas. Ela diz, eu penso assim porque já vivi muito, mas Deus pergunta, aquilo que você viveu tem mais autoridade do que aquilo que eu revelei? Aqui entra discernimento espiritual. Não basta expulsar todo pensamento difícil como se fosse demônio, nem reduzir toda batalha espiritual à emoção. É preciso maturidade. Há pensamentos que vêm da carne, outros da ferida, outros do ambiente, outros de tentações espirituais. Mas todos precisam se curvar a Cristo. A origem pode variar, o senhorio não. O pensamento deve ser examinado diante da palavra. Ele produz fruto do Espírito ou obra da carne. Ele aproxima de Deus ou isola. Ele conduz ao arrependimento ou à condenação. Ele chama à obediência ou ao atalho. Ele traz sobriedade ou confusão. Ele exalta Cristo ou engrandece o medo. Davi enfrentou uma guerra assim quando teve oportunidade de matar Saul. A lógica humana parecia favorável. Saul o perseguia injustamente. Davi estava cansado. Seus homens interpretaram a oportunidade como entrega de Deus. Mas uma mente purificada não chama toda oportunidade de direção divina. Isso é crucial. Nem toda porta aberta vem do céu. Nem toda facilidade é aprovação. Nem todo atalho é livramento.
Davi discerniu que matar Saul seria vencer por fora e perder por dentro. Ele recusou uma solução que contaminaria sua consciência. Isso revela uma mente governada pelo temor do Senhor. Quantas vezes a mente pressionada procura justificativas espirituais para decisões carnais? Deus abriu a porta, quando na verdade era apenas uma chance de se vingar. Senti paz, quando era apenas alívio de fazer a própria vontade. Eu mereço, quando era apenas desejo sem submissão. Todo mundo faz, quando era apenas conformidade com o mundo. A purificação da mente nos livra de usar linguagem espiritual para encobrir motivações impuras. Ela nos faz perguntar: isso parece vitória, mas preserva minha alma? Isso resolve rápido, mas honra a Deus? Isso me dá vantagem, mas me torna parecido com Cristo? 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, ou equilíbrio. Essa passagem revela que a guerra interior não é vencida por descontrole, gritaria ou impulsividade. Deus dá poder, mas também amor. Dá coragem, mas também equilíbrio. Uma mente em guerra precisa de sobriedade espiritual. O medo tenta produzir extremos, ou paralisia ou explosão, ou fuga ou controle, ou silêncio covarde ou palavras destrutivas, mas o Espírito Santo produz equilíbrio. Ele faz você agir sem pânico, confrontar sem ódio, esperar sem morrer por dentro, decidir sem ser dominado pelo desespero. Jesus, no Getsêmani, mostra a guerra interior mais santa e profunda. Ali não havia pecado em Cristo, mas havia pressão real, angústia real, cálice real, obediência real. Jesus leva a dor ao Pai. Ele não toma decisão a partir da pressão. Ele ora, ele se rende. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa frase é a vitória da mente rendida. No Getsêmani, Jesus nos ensina que a mente purificada não é aquela que nunca sente peso, mas aquela que submete o peso à vontade do Pai. A vitória começa quando a vontade humana deixa de exigir trono. Há momentos em que sua maior batalha não será contra uma pessoa, mas contra a vontade de reagir sem Deus, a vontade de responder na mesma moeda, a vontade de desistir para não sofrer, a vontade de controlar para não confiar, a vontade de se isolar para não se expor, a vontade de fazer um acordo com algo que Deus mandou abandonar. E ali, no jardim secreto da decisão, você precisará dizer: Pai, minha carne quer uma coisa, minha dor quer outra, meu medo grita outra, mas eu quero a tua vontade. Essa oração purifica, essa oração quebra fortalezas, essa oração coloca a mente debaixo do governo do céu. A guerra interior também envolve acusações. O acusador não precisa destruir sua vida de uma vez. Às vezes ele apenas semeia uma frase e espera que você a regue. Você não mudou. Sua oração não chega. Deus cansou de você. Você é uma fraude. O tempo passou. Ninguém vê. Nada adianta. Se você acolhe, a frase cria raiz. Se você leva cativa a Cristo, ela perde autoridade. E levar cativo não é discutir eternamente com a mentira. É apresentar a mentira diante da verdade e declarar: isso não obedece a Cristo. Isso não concorda com a cruz. Isso não vem do meu pastor. Eu rejeito essa sentença. A mente purificada aprende a resistir com a palavra, não apenas com força emocional. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu: está escrito. Não respondeu com opinião, nem com ansiedade, nem com negociação. A palavra era espada, e ainda é. Quando a mente disser: você está sozinho, responda com a verdade: o Senhor está perto dos que o invocam. Quando a mente disser: não há saída, lembre-se do Deus que abre caminho no mar. Quando a mente disser: você não tem valor, olhe para a cruz. Quando a mente disser: obediência não compensa, olhe para Cristo exaltado.
Quando a mente disser, ceda só um pouco, lembre-se de que pequenas concessões podem construir grandes prisões. Deus está purificando sua mente para que ela deixe de ser território sem vigilância, não para você viver paranoico, mas para viver desperto. Existe diferença entre vigilância espiritual e medo religioso. Medo religioso vê ameaça em tudo e perde a paz. Vigilância espiritual permanece sóbria, firmada na palavra, sensível ao espírito e consciente de que pensamentos precisam ser discernidos. Você não precisa temer a guerra porque Cristo já venceu. Mas também não deve dormir no campo de batalha, como se nada estivesse acontecendo. E quando essa camada da purificação avança, você percebe algo poderoso. Pensamentos que antes entravam e sentavam agora são barrados na porta. Acusações que antes governavam agora são reconhecidas como estranhas. Atalhos que antes pareciam sedutores agora soam perigosos. O medo que antes parecia voz de comando agora é identificado como invasor. A mente começa a obedecer outro rei. E onde Cristo reina, a mentira perde domínio. Onde Cristo reina, o medo perde trono. Onde Cristo reina, a vontade humana se curva. Onde Cristo reina, a guerra não desaparece completamente, mas a autoridade muda de mãos. Quando Deus purifica a mente em todas essas camadas, Ele conduz a pessoa para um novo tipo de firmeza, uma firmeza de destino. Não destino como arrogância, não como sensação de superioridade, não como ilusão de que não haverá lutas, mas como convicção serena de que a vida pertence a Deus e ainda pode frutificar. A mente purificada não vive mais apenas tentando sobreviver ao passado, reagir ao presente ou temer o futuro. Ela começa a perguntar: Senhor, para que estou sendo preparado? Que fruto queres produzir nesta fase da minha vida? Que legado minha mente renovada pode deixar? Que tipo de pessoa estou me tornando diante de ti? Essa pergunta é importante porque Deus não purifica apenas para aliviar. Ele purifica para enviar. Uma mente limpa se torna instrumento. Uma mente curada interpreta melhor. Uma mente renovada aconselha com mais sabedoria. Uma mente livre ama sem tantas prisões. Uma mente firme sustenta outros em tempos de confusão. Talvez você pense que a purificação é apenas um processo íntimo entre você e Deus. Ela é íntima, mas não termina em você. O que Deus cura em você pode virar abrigo para outros. O que Deus ensina em silêncio pode virar palavra de vida no momento certo. O que Deus amadurece na sua mente pode quebrar ciclos na sua família. Pense em Pedro. Ele negou Jesus e chorou amargamente. A mente dele poderia ter ficado presa naquela noite para sempre. Poderia ter concluído: eu sou minha pior queda. Mas o Cristo ressuscitado o restaura e o chama novamente ao cuidado das ovelhas. Isso mostra que Deus não apenas perdoa, Ele reposiciona. A mente purificada recebe a graça não como desculpa para continuar igual, mas como força para cumprir o chamado com humildade. Pedro nunca mais seria o mesmo. Sua queda não foi celebrada, mas foi redimida. Sua autoconfiança foi quebrada, mas sua vocação permaneceu. Deus purificou a mente de Pedro da ilusão de força própria para formar nele dependência. Talvez esse seja o ponto em que Deus quer tocar você agora. Você já tentou ser forte do seu jeito. Já tentou controlar, prever, provar, agradar, segurar, esconder, compensar. Mas a purificação da mente leva você a uma força diferente: dependência. O mundo diz que forte é quem não precisa de ninguém. O Evangelho mostra que forte é quem aprendeu a permanecer em Deus. Forte é quem sabe dizer: sem ti eu não posso. Forte é quem se arrepende. Forte é quem perdoa. Forte é quem recomeça. Forte é quem espera. Forte é quem obedece, mesmo quando ninguém aplaude. Forte
é quem não permite que a mente seja governada por mentiras antigas. João 15:3 registra Jesus dizendo aos discípulos: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa. E depois, Jesus fala de permanecer nele para frutificar. Veja a ordem: limpeza e permanência, permanência e fruto. Deus purifica a mente para que você permaneça. E quem permanece, frutifica. Não fruto forçado, não fruto artificial, não fruto produzido pela ansiedade de provar valor, mas fruto que nasce da seiva de Cristo. Talvez você queira frutos rápidos. Deus quer raízes profundas. Talvez você queira respostas imediatas. Deus quer uma mente capaz de permanecer em qualquer estação. Talvez você queira que tudo mude ao redor. Deus está mudando o lugar de onde você enxerga, decide e ama. Permanecer é uma palavra poderosa para a fase adulta da vida. Permanecer quando os filhos fazem escolhas que você não controla. Permanecer quando o casamento precisa de reconstrução. Permanecer quando a saúde exige atenção. Permanecer quando o trabalho pesa. Permanecer quando sonhos antigos precisam ser entregues. Permanecer quando novos propósitos começam de forma discreta. Permanecer quando Deus não explica tudo. Permanecer não é ficar parado por medo, é ficar enraizado em Deus enquanto obedece o próximo passo. A mente purificada não precisa ver o mapa inteiro para dar o passo de hoje. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa é um selo para quem está em processo. Deus não começou a mexer na sua mente para abandonar você no meio da obra. Ele não abriu quartos internos para deixá-los em ruínas. Ele não revelou fortalezas para depois negar libertação. Ele não trouxe luz para depois apagar a lâmpada. O Deus que começa é o Deus que completa. Talvez você ainda veja áreas em construção. Talvez ainda tenha pensamentos que precisam ser levados cativos. Talvez ainda tenha memórias que doem. Talvez ainda precise aprender novos ritmos. Mas a obra não depende apenas da sua força. Depende da fidelidade daquele que começou. Por isso, não despreze pequenos sinais de transformação. O dia em que você escolheu calar em vez de ferir. O momento em que orou antes de decidir. A vez em que uma lembrança veio, mas não governou. A manhã em que você buscou a palavra antes de alimentar o medo. A conversa em que reconheceu um erro sem se destruir. A escolha de descansar sem culpa. A coragem de estabelecer um limite sem ódio. A decisão de esperar sem murmurar. Tudo isso é fruto, tudo isso é sinal de que a mente está sendo purificada. Deus trabalha também nos detalhes. O reino cresce como semente. Agora há um chamado final. Entregue sua mente como altar. Não apenas seus domingos, não apenas suas palavras, não apenas suas mãos, sua mente. Entregue as conclusões antigas. Entregue os pensamentos automáticos. Entregue as imagens que te contaminam. Entregue as memórias que viraram prisão. Entregue a necessidade de controlar. Entregue a pressa de provar valor. Entregue a vergonha que se vestiu de identidade. Entregue o medo que se disfarçou de prudência. Entregue a culpa que tenta competir com a cruz. Entregue a amargura que promete proteção, mas rouba vida. Entregue tudo ao Senhor e declare diante de Deus: Pai, eu não quero apenas pensar menos coisas ruins. Eu quero pensar de modo santo. Eu não quero apenas aliviar minha mente. Eu quero que minha mente pertença a Cristo. Eu não quero apenas esquecer dores. Eu quero que minhas dores sejam redimidas. Eu não quero apenas vencer uma crise. Eu quero ser transformado no processo. Purifica minha atenção. Purifica minha interpretação. Purifica minha memória. Purifica minha imaginação. Purifica minhas decisões. Purifica minha identidade. Que meus pensamentos obedeçam ao teu amor, à tua palavra e à tua vontade. Receba esta palavra como envio.
Você não é a confusão que enfrentou. Você não é a mentira que acreditou. Você não é o medo que te visitou. Você não é a queda que marcou sua história. Você não é a opinião que te feriu. Você não é a demora que te cansou. Você pertence a Cristo. Sua mente pode ser renovada. Sua visão pode ser curada. Seu coração pode ser guardado. Sua memória pode ser redimida. Sua vida ainda pode frutificar. Há propósito para sua maturidade, a graça para sua casa, a direção para seus próximos passos, a paz para sua noite, a palavra para seu deserto, a presença de Deus para o lugar onde ninguém viu suas lágrimas. E como decreto profético final, firme sua alma nesta verdade, e estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que essa palavra cele sua mente hoje. O Deus que começou a purificar não abandonará a obra. O Deus que revelou também curará. O Deus que confrontou também sustentará. O Deus que lavou também preencherá. Vá em paz, mas não volte a hospedar as mesmas mentiras. Vá com fé, mas não entregue sua atenção ao caos. Vá com coragem, mas não dependa da força própria. Vá com humildade, mas não aceite rótulos que Cristo não colocou. Vá com a mente sendo renovada, o coração sendo guardado, a alma permanecendo em Cristo e a vida inteira aprendendo a respirar debaixo da verdade. Porque quando Deus purifica sua mente, Ele não está apenas mudando pensamentos. Ele está preparando você para viver livre, firme, frutífero e governado pela presença do Senhor.